bem-vindos a mais um Entre Nós. Entre Nós não é apenas um programa, ele é uma ponte. Essa ponte é uma travessia e essa travessia é de conexões genuínas e com propósito. E o propósito principal de trazer vulnerabilidades e bastidores que conectem a nossa vida real. Você pode nos acompanhar através das plataformas digitais Vale TV Play e também através do canal 14 NET e Claro. Hoje o Entre Nós recebe uma mulher que transforma momentos em experiência, empreendedora e sommelier. E vamos dizer que ela traz nas taças aquilo que ela já carrega na vida: propósito, alegria e muito movimento. Nega, porque não dá para chamar de Vanessa. Eu agradeço muito ter aceitado o convite. Eu sei que você está começando um movimento muito, vamos dizer assim, novo para a nossa cidade, mas eu acho que é muito necessário porque ele se estende com a alegria que tu já traz para a vida. Te agradeço por ter aceitado o convite e já quero te deixar uma pergunta. Quem é a Nega quando ninguém está vendo ali através do Instagram ou num evento? Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, né? A gente sabe que a nossa amizade é incrível, ela é uma troca gigantesca. E muito obrigada pelo convite, por estar aqui. E a Vanessa Nega é isso, é energia, é de verdade. Eu acho que a palavra que mais me define assim é verdade, porque eu não consigo forçar o que eu não gosto, não consigo forçar. Eu sou verdadeira o tempo todo. Eu acho que é verdade. E nessa verdade, vinculada ao nosso universo feminino, tu que é uma pessoa que carrega assim com muita naturalidade conexões, né? Então você chega naturalmente, isso eu posso falar com propriedade, tu chega em ambientes onde você não conhece ninguém e automaticamente tu faz conexões. Mas quando nós falamos de verdade no nosso universo feminino, tu acha que o universo feminino vive com verdade? Infelizmente não. Infelizmente não, porque muita gente tem aquela narrativa da sororidade, de eu defendo as mulheres, a sororidade, mas nos bastidores a gente sabe que não é bem isso. E os bastidores, quando eu falo de redes sociais mesmo. Muita gente que a gente conhece, as pessoas elas vão para as redes sociais, elas pregam uma coisa, aí elas vão no mercado, por exemplo, e tipo, não deixa uma mulher passar na frente que tá com uma criança no colo, ou não guarda o próprio carrinho, sabe? Não coloca o carrinho do mercado no lugar. Então, são pequenos detalhes, assim, que tu vai observando nas pessoas e tu percebe que, infelizmente, isso não existe. É uma coisa que talvez deveria se ensinar de pequeno, não sei, talvez é da criação, mas eu acho que isso surge mais nas pessoas, eu acho que isso as pessoas carregam dentro, sabe? Não é uma coisa que a gente vai conseguir mudar assim da noite pro dia. Quando a gente menciona sobre vida e bastidores, qual a gaveta assim da vida da Nega que tu abriu e tu viu que aquela gaveta aberta realmente te ensinou muito e te trouxe muita propriedade, te trouxe muita força, te trouxe muito propósito? Isso pode ser na infância, adolescência ou já na vida adulta. Que naquele momento que tu abriu aquela gaveta, nossa, isso aqui me incomoda, isso aqui me dói, isso aqui me dá um desconforto. Mas foi essencial para a construção de tudo o que você está vivendo hoje. Olha, para a formação da pessoa que eu sou hoje, são muitas coisas assim, sabe? Mas, por incrível que pareça, eu acho que é a paciência, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito hiperativa, então eu não consigo ter paciência com tudo. Eu sou muito processos e pessoas? Sabe, tipo, com tudo, assim, sabe? Principalmente quando eu preciso de alguma coisa e eu preciso depender de outra pessoa. Então, isso para mim é uma coisa assim que eu tento, e por incrível que pareça, eu estou com 39 anos e eu estou melhorando diariamente isso, porque é uma coisa que eu não consigo. Se eu preciso de alguma coisa, eu acabo eu mesma fazendo, porque eu não tenho uma paciência de esperar pelo outro, sabe? E mesmo que eu confie no outro, eu ainda, sabe, fico meio que em cima, assim. Então, isso é uma coisa que me irrita, assim.
não digo que me irrita, mas é uma coisa assim que eu não... Dá um desconforto. Que me deixa desconfortável na vida, assim, eu acho que é a mais, assim, que eu não tenho essa paciência, assim, sabe? Eu sou muito ansiosa. E daí nisso acaba que, vamos dizer que a nega pode ser uma pessoa considerada centralizadora em alguns processos e passos? Olha, talvez. E isso pesa no dia a dia como mulher e empreendedora? Como eu acho que pesa, talvez assim como mulher, porque tu puxa um pouco para ti aquela coisa do eu resolvo, eu vou e faço, não, vamos respirar um pouco, sabe? Tipo, mas eu acho que é mais a questão que a gente já conversou na vida, da forma como eu levei a minha vida inteira. Então, tipo, eu sempre me virei, eu sempre fui eu por mim mesma. Então, tipo assim, isso é uma coisa que depois que eu casei, depois que eu conheci meu marido, que isso foi meio que dando uma, sabe? Baixada. Exatamente, porque antes disso e também, eu trabalhei 19 anos como gestão de pessoas, gestão de loja, então tu acaba tendo que, sabe, ter aquela postura maior, assim. Mas não digo que eu sou uma pessoa centralizadora, assim, digamos, um pouco. Um pouco. E quando a gente fala do Gui, tu conseguiu diminuir isso porque tu foi reconhecendo que aquele ambiente era seguro. Exatamente. Então aqui é minha segurança e eu consigo andar com mais leveza. Nossa, é exatamente isso. Tipo, porque eu sempre digo assim que família não são os laços de sangue, são os laços do coração. E a partir do momento que tu conhece uma pessoa e aquela pessoa ela faz tu ser ela te dá um seguro mesmo, aquele porto seguro. Olha, eu te protejo, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, sabe? Então, tipo assim, não estamos falando de apoio financeiro, estamos falando de apoio emocional, sabe? Porque por mais que a gente que tu seja uma mulher forte, tu é um pouco frágil, lá no fundo, assim, bem no fundo, por mais que não demonstre, tu é frágil, sabe? Então, assim, o meu marido é uma pessoa, assim, que eu amo de paixão, eu sou, assim, ele mudou, assim, muita coisa em mim como pessoa, como mulher, principalmente, porque eu sempre fui muito, assim, sabe, eu fui tem a palavra, a mulher, não é alfa? Mulher Maravilha? Não, que a mulher... que a gente comentou esses dias, que eu era tipo uma mulher muito com energia masculina. Masculina, sim, porque a gente entrou nesse tinha assunto. Muito isso. A gente entrou nesse assunto por conta das questões de fazer coisas em casa, né? Isso. Para vocês entenderem de casa, é que deu rolê lá, postei nos melhores amigos sobre a questão do Trocar chuveiro. Um chuveiro. E daí, no final das contas, era só a chave que tinha caído, a gente entrou nesse assunto, né, sobre energia masculina e feminina. E, na verdade, uma coisa acaba equilibrando a outra. E, particularmente, o que mais eu admiro é que, mesmo hoje, você, estando em um relacionamento há muitos anos, né, a gente se conhece há mais de 14 anos, então, você está há 10 anos casada, tu consegue manter as tuas conexões, porque normalmente o que a gente mais vê, entra numa relação, vive numa bolha. Então, tu consegue manter as tuas relações, sejam amigas solteiras ou casadas, e tu consegue trazer essa partilha, né? Então, isso eu te admiro demais em ti. E eu quero entrar um pouquinho mais no universo feminino, porque tu sempre está nessa questão do universo feminino. Tu acha que esses recortes que são postados, ou talvez não são postados, da vida, iriam trazer mais leveza para o movimento feminino se acaso isso começasse a acontecer com mais naturalidade? Tu diz os recortes... Da vida, dos bastidores da vida como um todo. Hoje, quando a gente olha a vitrine do Instagram, a gente vê mais palco do que bastidores e vulnerabilidades. Tu acha que essas pessoas que hoje escolhem estar na vitrine do Instagram, se elas conseguissem compartilhar de uma forma mais assertiva os bastidores, não digo chorando e lamentando, mas os bastidores da vida, traria mais leveza para o movimento do feminino? Com certeza sim, mas isso é uma coisa que já é nítido que as redes sociais, as pessoas elas só postam aquilo que elas querem que os outros vejam. É nítido. Muita gente leva dessa forma,
é nítido pelas coisas que as pessoas postam. Ninguém faz tal coisa. A pessoa vai lá, tira uma foto, às vezes até nas redes sociais tu pesquisa ali, tu acha o prato do fulaninho e vai lá e posta como se fosse teu. Aí eu fico, gente, isso é bom para ti? Tu se sente bem com isso? Então, eu acredito que se a pessoa tivesse a coragem de viver a vida real, ela já estaria vivendo a vida real. A vida real dela, acordando cedo, treinando, se alimentando bem, não ia precisar fazer um vídeo perfeito para postar na rede social. Sabe? Então, tipo assim, é mais ou menos aquilo que tu posta, aquilo que eu posto, é a vida real, sabe? Tipo, óbvio, tem coisas que a gente só posta nos melhores amigos, para não cair o engajamento, porque nem todo mundo precisa ver o quê, né? O lanche da tarde. Mas, enfim, então, eu acho que é mais ou menos isso. Tem muita gente que se preocupa muito mais com os recortes da rede social, no caso de postar aquela vida perfeita e acaba deixando de viver a própria vida. Por quê? Porque tá lá procurando fotos perfeitas das frutas, enfim, do prato, do almoço, e daí junta aquele compilado e coloca na rede social. Para quem assistir vai achar que a pessoa tem aquela vida perfeita. Mas é isso. Quando a gente fala sobre vida, né, e laços, tu trouxe que família é laços que a gente vai construindo no decorrer da vida. Mesmo não tendo uma estrutura, não vou dizer nenhuma estrutura extraordinária, mas uma base de estrutura básica de um ser humano que precisa, né? A gente fala muito sobre isso, mas mesmo não tendo esse exemplo, a nega não conseguiu ter essa estrutura no início da sua vida. O que foi um fator decisivo para nega olhar para tudo isso e dizer, não, eu vou construir a minha própria sorte, ou vou construir de uma forma independente de onde eu vim e como eu vim? O que foi? Tu lembra do momento que tu pensou, não, a partir de agora eu vou fazer e vai ser diferente lá na frente? Olha, desde que eu me conheço por gente. Porque, tipo, quando a gente nasce, quando tu nasce, tu tá numa família, tu tem a tua rede de apoio ali, tu tem os teus laços de sangue ali que convivem contigo. Então, a partir do momento que tu percebe que os teus colegas, as pessoas que tu convive no colégio, por exemplo, elas não vivem da mesma forma, aí tu pensa, mas será que o problema sou eu? Tipo, imagina uma criança, será que o problema sou eu? Será que é o meu comportamento? Será que é a minha postura? Alguma coisa assim? Mas eu não quero isso pra mim. Então, quando eu pude trabalhar, eu comecei a trabalhar com uns 12 anos, mais ou menos. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já pensava que eu vou trabalhar, eu vou crescer, eu vou virar independente, porque eu não quero esse meio pra mim, eu não quero isso para mim. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de estrutura mesmo. Eu quero estar cercada de pessoas que me amam, pessoas que gostam de mim. Então, a prova disso é a minha vida hoje em dia. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho muitos amigos. Eu sempre brinco, tipo, onde eu vou alguém fala, mas eu te conheço de tal e tal lugar. Eu fico, mas da onde? Eu não lembro, mas como que eu não lembro? E às vezes eu fico até mal porque eu não lembro das pessoas, mas é por quê? Porque eu converso com muita gente. Eu converso com muita gente, a pessoa lembra, mas eu não lembro. Mas assim, voltando, eu acho que foi desde que eu me conheço por gente, assim, porque eu percebi naquele meio que eu vivia, que aquilo não era pra mim, sabe? Que eu não me sentia bem, que eu não era acolhida, que eu não era bem recebida, sabe? Então, eu acho que tudo que a gente passa na vida é pelo que a gente tem que passar. Ninguém nasceu num estado X por acaso, tu não veio do teu pai, da tua... Tudo que tu veio fazer na Terra, tu veio fazer na Terra e ponto, acabou. Então, tu tem que fazer disso a tua melhor estreia. Então, tu tá aqui para viver, então tu tem que viver da melhor forma que tu puder. A minha opinião é essa, assim, sabe? E hoje, como mulher, com tudo isso que tu foi construindo, foi superando, foi transformando ou ressignificando, tu construiu a tua família. E hoje, tu olhando para a nega, qual crença e dor, ou uma de cada, né, que tu conseguiu ressignificar nessa tua trajetória de vida? Eu realmente tinha essa crença, eu tinha essa dor, mas no decorrer da vida eu fui me escolhendo e eu fui ressignificando, e hoje isso para mim não é dor, não é crença, e sim lição.
Ao longo da vida, assim, eu tinha muito problema de confiar, assim, sabe? De confiar nas pessoas, porque eu tinha muito assim, a partir do momento que tu faz alguma coisa pra mim, eu não confio mais em ti, sabe? Hoje em dia eu só me afasto, porque eu acho que assim, é do outro e pronto, tu não vai mudar o outro. Eu tinha muito problema com isso, de confiar nas pessoas, e isso eu fui trazendo ao longo da minha vida, de confiar. Tanto que eu comentei da paciência, porque eu meio que, tipo assim, eu não tenho essa paciência de esperar o outro. É meio complicado, assim, de confiar diretamente, mas de conviver com alguém que vá fazer me prejudicar de alguma forma, enfim, tanto quem quer que seja, hoje em dia eu só simplesmente me afasto. Antigamente não, antigamente aquilo me doía, eu trazia aquilo pra mim, que eu ficava assim, sabe, remoendo, enfim, hoje em dia não, já faz um tempo. Já faz uns 15 anos que eu já desapeguei disso. Mas não tem, assim, uma coisa que eu vá te dizer assim, isso aqui atrapalhou a minha vida, não. Mas essa confiança, ela virou uma lição hoje para ti? É. Antes, tu não confiava e isso foi transformando e tu foi ressignificando padrões e hoje ela virou uma lição de tu olhar assim para trás e conseguir ver ela como uma lição? Com certeza, com certeza. Eu vejo como muito um baita de um aprendizado. Mas não é uma coisa assim que eu te diga de tempos atrás eu tenho X ou Y, não tem assim. Mas eu acho que é mais isso, assim, eu acho que é mais a confiança. É mais a confiança que isso mudou bastante, assim, depois de alguns anos, assim, que era bem complicado eu confiar nas pessoas, assim. E a gente passa de uma trajetória de gestão de pessoas por muitos anos e depois a gente vai para essa veia de empreendedorismo, onde tu entra para esse movimento todo vamos dizer, em 3 nichos diferentes, mas ao mesmo tempo eles se conectam, né? Conta pra gente como que isso foi transformando. Não, agora eu quero ir para esse caminho. Não, agora eu fiz isso e isso tá me levando para tal caminho. Como que esse movimento foi acontecendo para trazer esse equilíbrio e trazer o resultado e chegar no propósito que realmente tu quer? Que hoje eu posso afirmar que tu está no caminho que tu realmente deseja, que tu sonha e tu realmente entrega o teu melhor perante isso. Mas conta para as pessoas que ainda não se conectaram contigo como que foi esse movimento. Eu sempre gostei de vender. Na verdade, eu sempre gostei de conversar. Logo, gostando de conversar, eu percebi que eu tenho hiperfoco em conversar, eu tenho hiperfoco em lidar com pessoas. Então, eu caí no comércio, por mais que da onde eu venho, a maioria das pessoas trabalham dentro de fábrica, mas eu encontrei no comércio um lugar onde tu conhece muitas pessoas, tu pode conversar, tu sabe, é um convívio diário que é sensacional. Então, eu trabalhei no comércio desde os meus 16 anos, mais ou menos. Fiquei no comércio até pandemia, comércio eu digo shopping. Fiquei no comércio até 2020, ali pandemia, 2021. Eu fiz não vou lembrar agora, mas eu fiz faculdade, eu fiz 2 semestres de relações públicas. Depois disso, eu fui para o shopping, trabalhei em gerente de loja, gerente de vendas. Eu acabei trocando de faculdade para marketing e no marketing eu me achei mais. Aí eu me formei em marketing e teve uma época que mesmo trabalhando no shopping eu conseguia atender os amigos, conhecidos, vendendo espumante, revendendo, na verdade, vinhos e espumantes. Isso foi antes de 2020. Aí nisso eu comecei com a NG Turbantes, que eu vendia, eu usava muita faixa de cabelo que eu mesma fazia, porque como eu era hiperativa, eu aprendi a costurar. Aí eu vendia faixa de cabelo, nisso do vender faixa de cabelo, eu aproveitava e usava, porque era para eu usar mesmo, porque não tinha acessório que eu gostava. E 2020 mais ou menos, foi 2019 que comecei a NG Turbante, 2020 teve a pandemia, eu comecei a vender o turbante e faixa combinando com a máscara. Então ali eu percebi que, olha, e ainda, a cada máscara vendida a gente doava uma, porque eu fiquei com aquele, sabe, será que é errado eu ganhar dinheiro na pandemia, sabe? Então, ali eu comecei, eu já vendia espumante, porque eu gostava de vender, eu trabalhava de gerente de loja, aí eu já tinha NG Turbantes, daí foi ali que a NG Turbantes deu um up, aí eu pensei, não, agora eu vou sair do shopping. Aí eu saí do shopping, daí como eu não tenho loja física e a ideia não é ter loja física, então tu meio que fica com o tempo livre. Aí no tempo livre, já
comecei a trabalhar com gestão de redes sociais, fazer site, eu sou a minha própria agência das minhas marcas, e daí depois, 2023, aí eu comecei com a Sabrage Vinhos Espumantes, porque eu, na verdade, antes da Sabrage, eu saí do shopping, eu resolvi aproveitar a vida, consegui, tipo, agora eu tenho tempo livre, vou ir para Gramado, coisa que eu não conseguia, porque eu trabalhava de segunda a segunda, e eu abri o espumante com o Sabre, fazendo Sabrage. E daí aquilo virou uma coisa que, onde é que eu ia? Abre o espumante, abre o espumante. Aí eu tô sempre carregando o Sabre dentro do carro, para onde é que eu vou, eu tenho que abrir o espumante com o Sabre para as pessoas. Aí em 2023 surgiu a Sabrage, porque daí eu pensei, vou ter a minha própria marca de vinhos espumantes para não precisar ficar revendendo vinhos de outras marcas. Não que isso seja um problema, mas daí é mais fácil porque eu não preciso ficar explicando a história da vinícola. Eu explico a minha história, mas é legal também. Essa experiência de ser sommelier, para mim, é sensacional, porque tu conhece vinhos de outros países também, do velho mundo, enfim. E vinhos espumantes é um mundo que eu sou apaixonada. Se a câmera hoje fosse um espelho para todas as mulheres que não conseguem se enxergar como elas deveriam se enxergar, o que tu diria para elas? Porque a gente sabe que ainda não é automático as pessoas conseguirem se olhar com o próprio espelho. As pessoas se olham com o espelho dos outros, através da definição que os outros trazem. Então aí a gente tem vários pontos, né? Dores, curas, através da trajetória de cada pessoa, que ainda não foi olhada como deveria. Mas o que tu conseguiria dizer para essas mulheres? De que forma elas poderiam se olhar? Eu acho que ter verdade dentro de si, que puxar aquela verdade dentro de si que todo mundo tem, só que talvez as pessoas elas não tenham a coragem de mostrar porque elas estão preocupadas com o que o outro vai pensar. Então eu vou dar um exemplo. Eu converso demais, eu tenho vergonha que as pessoas... Aí tu falou que eu converso demais, eu tenho vergonha eu acabei ficando com vergonha disso. Então isso é uma verdade que eu tenho dentro de mim, que eu vou acabar me bloqueando porque o outro acha que é errado. Então assim, puxa dentro de ti a tua verdade, aquilo que é o teu melhor, que é a tua característica. Então puxa isso de ti e faz acontecer, porque não dá pra gente ficar se preocupando com o que o outro vai pensar da gente. Óbvio, vivemos numa sociedade, né? Mas aquilo que é nosso, aquilo que é a tua essência, isso não pode se perder. Que eu acho que é através disso que faz o ser humano ser melhor, faz ele evoluir, porque a partir do momento que tu mostra a tua verdade, tu cresce, tu faz aquilo que tu gosta, mostrando a tua verdade, tu não vai viver o sonho de outra pessoa, tu não vai viver a vida de outra pessoa, logo o teu mental, o teu espiritual vai estar em dia. Perfeito. E é verdade, tá, gente? Ela fala bastante. Só quem realmente é do círculo dela para saber. Formato de podcast. Áudios, podcasts, é assim mesmo e é muito bom. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante a gente trazer isso, porque sim, as pessoas negociam a sua verdade por conta do outro. Mas a gente precisa ter maturidade e autorresponsabilidade de dizer que o outro só toma conta de um espaço onde a gente permite, né? Essa é a vida adulta. Exatamente. Nega, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Esse movimento é muito importante. Tu foi uma das principais pessoas a realmente me fortalecer muito sobre isso, porque esse ciclo se iniciou após um fim de ciclo pessoal meu, né? E tu sempre traz muito na tua fala o quanto realmente o universo vai trazendo os movimentos que precisa para quem realmente planta. Então eu desejo que tu venha colher cada vez mais frutos de tudo aquilo que tu planta nas tuas amizades, nas tuas relações, que realmente são frutos maravilhosos, porque tu evidencia o amor em todas as tuas palavras e trocas. Tu defende com unhas e dentes quem tu ama, e isso é fantástico, essa é a tua verdade. Então que tu espalhe a tua verdade cada vez mais, que tu cumpra o teu propósito, que tu traga cada vez mais conhecimento para as pessoas através desse dom que tu já tem. E conte comigo de verdade, como sempre. Te amo e honro a tua vida. Ai, maravilhosa, te amo, Te meu amor. Obrigada de coração, eu acho que é bem isso. Nós tivemos um reencontro da nossa amizade de muitos anos, que eu não vou nem comentar para não entregar... é muito tempo. Mas, enfim, eu acho que as pessoas na nossa vida, elas ficam em prateleiras
E não é aquela coisa do esquecido ou não. Talvez tu tá numa fase da tua vida e eu tô numa prateleira Y, enfim, então, tipo assim, ninguém cruza o caminho de ninguém por acaso, tudo é uma questão de soma, de acrescentar na vida do outro. E eu sou o tipo de pessoa, assim, que todo mundo que eu conheço ou é para acrescentar na minha vida, ou é para somar, ou é para eu aprender alguma coisa com a pessoa, mas é exatamente isso, não perder essa verdade que a gente tem. E muito obrigada pelo convite, obrigada por poder contar minha trajetória aqui nesse programa de muita troca. Obrigada. O Entre Nós fica por aqui, mas eu te convido para continuar acompanhando a nossa grade de programação.